Olá, meus queridos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez aqui para estudarmos a Bíblia Sagrada. Sabe, esse ânimo de vocês, essa sede por conhecimento é a melhor inspiração que um professor pode ter. E na verdade, em alguns momentos aqui, eu nem me considero professor, eu prefiro chamar-me de companheiro de viagem, companheiro de aprofundamento na palavra de Deus. É isso que eu sou de cada um de vocês. E, aliás, uma coisa que me deixa muito feliz é que dia após dia nós estamos vendo novas pessoas se inscrevendo também, fazendo parte, ou seja, os números vão sendo atualizados e sempre nós temos mais pessoas aqui no nosso grupo. Mas ainda há espaço para mais gente. Então vem aqui aquele meu pedido, que de vez em quando eu tenho que lembrar. Por que você não nos ajuda a divulgar esse curso? Você está gostando? Está fazendo bem para a sua vida? Você está apreciando o conteúdo? Então eu quero pedir duas coisas a você. Em primeiro lugar, por que você não deixa uma mensagem para mim lá no Instagram, no Rodrigo Silva Arqueologia, que é a minha conta no Instagram, dizendo, olha, eu estou fazendo o curso A Bíblia Comentada, estou achando isso, está sendo bom aquilo, etc, etc, tá bom? Você pode mandar um direct também, a nossa equipe ajuda ali. Eu não consigo responder os directs, porque é muita gente, mas a nossa equipe dá uma ajuda para responder pelo menos um caso ou outro ali. E além disso, você estará ajudando a divulgar o curso. Então são duas coisas que eu estou pedindo. Para você deixar um comentário ali, um testemunho de que o curso está fazendo bem para você e, ao mesmo tempo, nos ajudar a espalhar o link do curso, tá bom? Manda para os seus amigos, para os seus parentes. Olha, ótimo, se você tem alguém que gosta da Bíblia Sagrada, quem sabe alguém que é da igreja, um tio, um avô, e você não sabe o que dar de presente para ele no aniversário, por que você não dá uma anuidade aqui do curso, uma assinatura? Seria um bom presente. Eu ficaria feliz com um presente assim. Bom, vamos então fazer a nossa oração costumeira para pedir a presença de Deus para essa última aula sobre o livro de Levítico, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, que a Tua graça esteja conosco neste momento, que o Teu Espírito fale ao nosso coração e que possamos sentir a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Na aula passada eu expliquei para vocês várias coisas a respeito do santuário. Você lembra? Nós tiramos aqui as cortinas e havia uma coisa que eu acabei não mencionando. Apesar de aqui estar meio sólido, era por aqui que o sacerdote entrava. Tá certo? Agora que você já sabe a questão do santuário em si, vamos conhecer as peças que faziam parte do átrio ou do pátio aqui do santuário. Nós temos aqui o altar de holocausto. Você tem esse altar que era aqui em cima, que os animais eram, depois de imolados, tinham a carne deles jogada e queimada. Esse altar, ele tinha uma rampa, olha como é que Deus se preocupou até com os mínimos detalhes. Ele tinha uma rampa e não escadas, para que o sacerdote, ao subir, não ficasse com nenhuma parte íntima à amostra. Olha como é que até esse detalhe Deus se preocupou. Era uma rampa. E além disso, dessa questão de manter o sacerdote de uma forma assim não constrangedora, também tirava aquela ideia de ascensão, como se o sacerdote fosse subir acima do povo, não era uma rampa, era uma rampa. Além do altar de holocausto, ou altar de sacrifício, você tinha aqui também a bacia de bronze. Nós não sabemos muito bem como era esta bacia. A Bíblia explica as dimensões, o tamanho, o formato do altar, dos elementos aqui de dentro, mas da bacia de bronze não há muitos detalhes. A ideia é que o sacerdote se lavava aqui e depois de se lavado, ele tinha as suas vestes sendo colocadas nele pela ajuda de outras pessoas, ele nem poderia se vestir sozinho para mostrar realmente a dependência que nós devemos ter de Deus e do nosso semelhante. E aqui ele pegava a carne e sacrificava e jogava no altar que queimava. É curioso notar que a brasa que ficava aqui nesse altar, ela foi acesa pelo próprio fogo de Deus. Isso é interessante, quando Deus escolheu ali Arão para ser aquele que iria fazer o santuário, o próprio Senhor mandou um fogo do céu que consumiu a carne. Então esse fogo, que era o fogo vindo de Deus, ele deveria ser mantido continuamente aceso. Através de quê? Das brasas. Então era a brasa desse fogo que era tirada diariamente pelo sacerdote, levada aqui para dentro e colocada no altar de incenso.
Foi por isso que a Bíblia conta a história de Nadab e Abiú, que morreram porque acenderam fogo estranho diante do Senhor. Agora, tem mais uma coisa interessante que me chama a atenção aqui no santuário. Eu falei com vocês que quando a pessoa trazia a oferta e a entregava para o levita aqui na porta, a pessoa não entrava daqui para cá, antes de entregar a oferta para o levita, ele deveria colocar as mãos sobre o animal. Quer ver? Isso é repetido várias vezes no livro de Levítico. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Vamos abrir a Bíblia em Levítico, capítulo 3, por exemplo. Eu poderia dar outro texto. Levítico, capítulo 3, versículo 4. Diz assim sobre, nesse caso, o sacerdote, quando ele pecava, ele também tinha que levar uma oferta. Então você vê que o sacerdote não era uma casta sacerdotal, espiritual. Eles também pecavam e também tinham que levar a oferta pelo pecado como povo. Diz assim: trará o novilho à porta da tenda do encontro, diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho. Essa passagem é repetida várias vezes. Quando as pessoas também iam trazer ali uma oferta para Deus, olha, por exemplo, aqui, os sacrifícios pelos pecados de qualquer pessoa. Estou lendo Levítico capítulo 4, versículo 28. Ou, se o pecado em que ela caiu for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta, pelo pecado, e matará o animal no local do sacrifício. Alguns comentaristas pensam que, num primeiro momento, o próprio ofertante matava o animal aqui na porta e entregava o animal morto. Outros pensam que ele entregava o animal vivo com o passar do tempo, que houve uma mudança na liturgia e o sacerdote matava o animal aqui dentro. Mas o que me chama a atenção aqui é que antes de entregar o animal, em várias passagens, a pessoa devia colocar a mão sobre a cabeça do animal. E por que isso? Muitos comentaristas entendem que este gesto de colocar a mão sobre a cabeça do animal significa o ato do ofertante confessar os seus pecados. Os pecados eram balbuciados ali. Na hora que ele entregava a oferta pelo pecado, não bastava falar de maneira genérica: ah, Senhor, perdoe as faltas que eu cometi, tá aqui, leva. Não. Ele tinha que colocar a mão. Você sabe que os psicólogos dizem que uma grande coisa que devemos fazer para a nossa sanidade emocional é verbalizar os sentimentos, verbalizar aquilo que nos chateia e, por que não, verbalizar também as nossas culpas, as nossas faltas. Há muitos problemas de relacionamento entre casais, por exemplo, entre pais e filhos, porque um deles ou ambos não dialogam. Eu já vi muitas situações de conflito familiar em que alguém errou feio com o cônjuge, ou com o filho, ou com algum parente, ou com o irmão com o irmão, e ele não fala qual foi o seu pecado. Ele fala assim: ah, tá bom, desculpa. Você sabe que, do ponto de vista emocional, pedir desculpa é diferente de pedir perdão. O perdão é mais profundo. Desculpa, mesmo que a língua portuguesa acentue como sendo sinônimo de pedir perdão, a desculpa pode ser uma coisa banal, corriqueira. Ah, tá bom, desculpa, não falemos nada disso mais. Acabou, tá aqui, tá bom? Tá satisfeito? Desculpa. Não, não é assim. A parte ofendida quer que o outro realmente verbalize para ele não apenas o arrependimento, mas também do que ele está se arrependendo. Essa verbalização beneficia aquele que está pedindo perdão e aquele que está concedendo o perdão. Olha, eu quero te pedir perdão porque realmente eu menti para você. Eu não fui honesto com você. Verbalizar. Isto dá uma seriedade muito maior às relações, às reconciliações. E é curioso que Deus faz esse gesto. A pessoa tinha que colocar a mão, que muita gente entende como sendo confessar o seu pecado. Bom, agora dos vários rituais que havia aqui no santuário, o livro de Levítico vai colocando um por um deles aqui, nós temos aquele ritual diário, tá certo? E a predisposição, a prescrição de tipos de ofertas diferentes para diferentes tipos de pecados.
Por exemplo, havia uma oferta típica para um pecado involuntário. Havia outro tipo de oferta para pecados, digamos assim, corriqueiros. Havia outro tipo de oferta para pecados de um sacerdote. Isto me chama a atenção porque muitas pessoas acabaram popularizando uma ideia não bíblica de que para Deus não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Não é bem assim. Não é bem assim. A Bíblia Sagrada diz: há pecados que são para a morte. Sobre estes, digo que não oreis. Há pecados que são para a morte. Jesus chegou até a falar de um tipo de pecado que é o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão. Então, embora, é claro, qualquer pecado é uma mancha diante dos olhos perfeitos de Deus, há sim pecados que são diferentes uns dos outros. E nós devemos tomar cuidado porque nesta questão de achar que todos os pecados são iguais, algumas pessoas podem considerar um estupro e uma perda de paciência como sendo o mesmo delito. E não é, nem no direito dos homens, nem na lei de Deus. O fato é que o Levítico, como um código de santidade, me chama a atenção a não brincar com coisas sagradas, principalmente com o meu comportamento. Tá certo? Agora você deve estar se perguntando: Rodrigo, mas por que essa questão de matar os animais? Puxa vida, talvez eu estou dando essa aula para alguém que até faz parte de alguma ONG de proteção aos animais, sabe, essas ONGs que cuidam de cachorrinho de rua, que cuidam de gatos de rua, ou quem sabe resgatam animais de maus tratos. Por que tanto sangue? Todo dia tinha que sacrificar, todo dia tinha que sacrificar. As pessoas traziam o animal até aqui, como eu falei no primeiro momento, alguns pensam até que o próprio ofertante matava o animal e entregava para o sacerdote degolado. Outros pensavam que com o tempo isso foi mudando, que o sacerdote que degolava. Eu sei que todos os dias animais eram degolados aqui, sacrifícios eram feitos, a carne do animal era jogada aqui, uma parte da carne era separada para os sacerdotes, como a parte realmente da família levítica. A outra parte, eles pegavam sangue, por exemplo, e derramavam nas bases do altar. E depois ele pegava uma tigelinha com um pouco de sangue da vítima e levava para dentro do lugar santíssimo. Uma vez dentro do lugar santíssimo, ele pegava aquele sangue e colocava nas pontas do altar. Além de colocar nas pontas do altar, ele pegava um pequeno ramo também e molhava dentro da tigela de sangue e aspergia na parede, ou seja, o santuário ficava todos os dias impregnado de sangue coagulado, sujava o santuário. De certa forma, o santuário precisava ser até purificado. Aí você pergunta, e por que tanto sangue? Por que tanto derramamento de sangue? Bom, eu já fiz menção ao texto bíblico que diz: sem derramamento de sangue não há remissão. O que nós devemos entender é o seguinte: nós vivemos numa sociedade ocidental, uma sociedade marcada por várias coisas que são um pouco nocivas. Bauman já falava muito da sociedade líquida, em que as pessoas não têm muita consistência de ideias, uma sociedade laça, sem valores morais, onde é proibido proibir, onde o humanismo impera de tal maneira que a vontade do indivíduo é que é lei. Você já ouviu muitas frases de ordem, muitos gritos de ordem: meu corpo, meu destino, eu faço da minha vida o que eu quiser, não é isso? Não tenho que me arrepender de nada, exceto daquilo que eu quis fazer e não fiz. Você já deve ter visto esses lemas por aí em propagandas ou em passeatas. Meu único arrependimento é de ter deixado de fazer aquilo que me dava prazer. Então, não há pecado do lado de baixo do Equador. Lembra aquela música antiga? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Aliás, a palavra pecado se tornou obsoleta. Então, as pessoas hoje querem resolver pecados com justificativas. Hoje ninguém mais é pecador. A pessoa apenas é uma vítima dos traumas que ele tem. Aliás, eu abro até um parêntese, já que estamos falando tanto em Levítico como código de santidade, e ao mesmo tempo um livro que acentua tanta a expiação, o perdão que é dado por Deus, e que é um perdão que custa caro, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu quero abrir um parênteses para dizer que nós hoje vivemos uma teologia muito perigosa em algumas igrejas. É uma teologia humanista. O que é o humanismo? Em linhas gerais, para não tomar muito tempo com isso,
O humanismo é justamente aquela ideia de colocar o ser humano ao centro de tudo, até do trono de Deus. O perigo maior do humanismo é que ele lança mão de alguns temas humanitários e absorve para si como se as linhas humanistas fossem aquelas linhas realmente da fraternidade, da compreensão, da aceitação, da integração, mas não é bem assim. Não confunda humanitarismo com humanismo. A Bíblia ensina o humanitarismo. O que é o humanitarismo? Amar o meu semelhante como a mim mesmo. Tratar as pessoas como eu gostaria que elas me tratassem. Tá certo? Entender que o meu irmão é um filho de Deus. Saber que tudo o que eu fizer ao mais pequenino dos servos de Cristo, eu estou fazendo a Cristo. Isto é o humanitarismo. Dar o pão a quem precisa, o abrigo a quem está desempregado, o ombro amigo a quem está deprimido. Isto é o humanitarismo, é o que a Bíblia ensina. Mas humanismo, que muita gente confunde, é diferente. É colocar o ser humano no centro das atenções, no lugar de Deus. E nós vemos muitas teologias humanistas que se travestem de humanitarismo. Eles vão para o púlpito e pregam a aceitação, a adesão. Vamos agora aceitar todo mundo, tudo beleza, Deus não rejeita ninguém, Deus não faz acepção de pessoas, é proibido proibir, Deus não castiga, Deus não pune, e começa a distanciar dos evangelhos e da própria Bíblia como um todo, porque Deus castiga, Deus pune. E nesta onda de humanitarismo, você não tem que se arrepender de pecados. Aí você vê a situação. O sujeito, vamos supor que ele não gosta de trabalhar, é devagar, é pai de família, mas não trabalha. Fica o dia inteirinho jogando videogame, enquanto a mulher está preocupada porque está faltando comida dentro de casa e só ela que está trabalhando. E toda vez que ela chega em casa, ele nem a louça lavou, porque ele está lá jogando videogame. Aí, de repente, ela briga com ele consegue um subemprego. Mas como ele não tem moral, não tem responsabilidade, é uma criança em corpo de adulto, e não é difícil encontrar esse sujeito por aí, ele acaba se auto-sabotando ali no emprego, e um dia o patrão, que queria até ajudá-lo, o manda embora. Aí quando a esposa chega, ele está desempregado em casa de novo lá no videogame. Aí a esposa fica chateada, coloca o sujeito para fora de casa, porque ela tem que criar o filho. Aí no domingo seguinte ele vai assistir um sermão numa igreja de uma teologia humanista. Aí ele chega na igreja, se assenta e o pregador começa a falar: "Ah, você é lindo. Deus ama você. As pessoas te abandonaram, mas Deus não te abandonou. Assim como Deus nunca abandona um filho, Ele não vai abandonar você. Você que está se sentindo traído, você que está se sentindo abandonado, você que está infeliz, Deus não abandonou você, Deus te entende." Qual a leitura que esse sujeito vai fazer? Ah, realmente, o meu patrão me abandonou. A minha mulher me abandonou, mas Deus não me abandona jamais. Ele nunca vai ter uma maturidade para entender que o problema dele é ele mesmo. Então há um perigo muito grande, e aqui é importante, apesar de estar no Antigo Testamento, nós trazermos de volta as leis do Levítico, porque nós devemos lembrar que o grande problema da humanidade chama-se pecado. E pecado não se explica, pecado se paga com sangue, sangue de expiação. É isto que a Bíblia coloca. É claro, não vamos sistematizar o óbvio. Eu sei que há muitos problemas de fundo emocional, problemas que vêm da criação que nós tivemos, crenças limitantes. Eu não nego nada disso, nada disso. São elementos importantes até para orientar as pessoas. O meu problema, se você está entendendo, com base na leitura que eu fiz de Levítico, até para preparar essas aulas para vocês, é que, se me permitem uma comparação, algumas vezes é o cachorro que abana a cauda. Aí está tudo bem. Agora, quando a cauda começa a abanar o cachorro, aí nós temos um problema. É o cachorro que abana a cauda, não é a cauda que abana o cachorro. Então, o que nós estamos olhando hoje? Em que pese a realidade de traumas emocionais, da necessidade de terapia,
de resolver as crenças limitantes e outras coisas mais, em que pese a importância disto, isto não pode ser um salvo-conduto para manter a pessoa numa vida de pecado. Paulo falou, permaneceremos no pecado para que seja mais abundante a graça? De modo nenhum. Como viveremos para o pecado, nós que para ele morremos? E tem mais uma coisa importante. Às vezes, nesse mundo de cultura laça que eu acabei de falar para vocês, muitas pessoas resolvem problemas sérios com um simples, desculpa, tá bom, desculpa, tá satisfeito agora? Desculpa. Mas não é assim que se resolve o pecado na Bíblia. Quando nós estudamos o Gênesis, eu passei para vocês o capítulo 3, você se lembra? Quando Adão e Eva pecaram, eles deveriam morrer. Deus falou, no dia em que vocês comerem do fruto, certamente vocês vão morrer. Adão e Eva comeram do fruto. E eles não queriam morrer. Eles imploraram o perdão de Deus. Deus falou com eles, tá bom, eu vou perdoar vocês. Ai, que bom, Senhor. Mas esse perdão tem um preço. Qual o preço, Senhor? Tragam um cordeiro e matem o cordeiro. Você pode falar, Rodrigo, mas onde que fala que Deus matou o cordeiro? Nas entrelinhas. Porque a Bíblia fala que logo que Adão e Eva pecaram, aqui está no capítulo 3 de Gênesis, logo que eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi costurar para si folhas de figueira como uma roupa. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Nós estudamos isso. Eles se sentiram nus, foram lá e resolveram o problema da nudez deles com uma cinta de figueira. Como muita gente que quer resolver o problema do pecado dele hoje, simplesmente com terapia. Terapia resolve problemas de traumas. Terapia não resolve problemas de pecado. Pecado é outra instância. É reconciliação com Deus. Aí Deus falou, Deus fez o quê? Depois que Deus os perdoa ou que lhes dá a chance de serem redimidos, a Bíblia diz que Deus fez o seguinte, capítulo 3, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e Eva. E a maioria absoluta dos comentaristas, inclusive comentaristas judeus, como Rashi, acreditam que Deus não criou uma pele morta para vestir Adão e Eva. Essa pele só pode ter vindo de algum animal que foi sacrificado naquele dia. E permitam-me dizer, um animal que foi sacrificado no lugar de Adão e Eva. A partir disso eu fico imaginando Adão e Eva que nem sabiam o que era morte, ninguém tinha morrido no universo ainda. Talvez Deus mandou o próprio Adão levantar o cutelo, como acontecia na primeira fase do santuário aqui, e matar o cordeiro. Imagina Eva vendo o animalzinho ensanguentado, sem entender aquilo ali, mexendo com a patinha, ele cai morto. E ela falando, ele nunca mais vai brincar no bosque? Nunca mais. E Deus explica, esse animal inocente que vocês mataram, que morreu hoje no lugar de vocês, representa o meu próprio filho, que no futuro morrerá por toda a humanidade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E desde essa época de Adão até a cruz do Calvário, Deus ordenou que os homens fizessem sacrifícios de cordeiros para simbolizar aquele que João Batista chamou de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro. E no Apocalipse, quando João, o discípulo amado, tem uma visão do santuário celestial, do trono, ele vê, sentado no trono de Deus, um cordeiro imolado, como se houvesse sido morto, mas reviveu. Vocês entenderam isso? Eu vou contar uma história para vocês que ilustra bem essa questão que eu falei do perdão a um alto custo. O pastor, que foi por muito tempo orador do programa The Voice of Prophecy nos Estados Unidos, H.M.S. Richards, ele contou que quando era criança, a mãe dele, que era muito severa na educação, falou com ele assim, olha, não joga bola dentro de casa, porque se você quebrar algum vaso aqui, eu vou bater em você. Era aquela época que os pais batiam. Hoje, a orientação é que os pais não batam nos filhos, que haja mais diálogo. Mas eu estou falando nos anos 50, era uma outra realidade, era uma outra criação. E ele disse que jogou bola um dia que a mãe não estava em casa, teimou,
quebrou o que a mãe tinha falado, o acordo. Ele ganhou a bola e jogou dentro de casa e quebrou um vaso precioso que havia na casa dele. Quando a mãe chegou, ele sabia que iria apanhar. E ele falou assim, mamãe, eu não quero apanhar, eu não quero apanhar. Ela virou para ele e falou assim, você não quer apanhar? Não. Você está arrependido do que você fez? Estou arrependido, mamãe. Tá bom, eu perdoo você. Mas pega a cinta. Por que, mamãe? Eu falei que se o vaso fosse quebrado, alguém ia apanhar. Não falei? Falou. Então, bata em mim. Eu sei que pode parecer um pouco duro para você essa ilustração, principalmente hoje, que a orientação é não bater. Mas lembre, nós estamos falando de uma coisa que aconteceu nos anos 50. E mesmo nos anos 50, essa mãe teve uma sabedoria tão grande que esse pregador, depois de velho, lembrava daquele episódio. E a mãe ajoelhou, colocou a cinta na mão dele e falou, bate. E ele falou que ele batia devagarzinho na mãe dele assim, para não machucar. Mas ele falou que se a mãe dele tivesse dado 10.000 chicotadas nele, teria doído menos do que ele ter que levantar a mãozinha e bater na mãe. Você pode achar que foi traumático o que a mãe desse pregador fez com ele. Mas ela ilustra, de certa forma, aquilo que Deus teve que fazer conosco. Só que há uma diferença. No caso desse pregador com a sua mãe quando ele era criança, aquilo ali foi apenas um método, questionável ou não, que a mãe usou para ensinar uma lição para o filho. Mas no caso de Deus, não foi apenas um método pedagógico de Deus. Ele precisava morrer no nosso lugar para que nós pudéssemos ter a vida a que ele pertencia. Não era uma questão de pedagogia parental. Aí os exemplos que eu dei já separam. Era uma questão que a lei foi quebrada e Deus não podia simplesmente deixar para lá. Alguma coisa tinha que ser feita. E todo o ritual aqui ilustrava isso. E desses rituais que havia aqui no livro de Levítico, um dos mais sérios era quando o santuário era uma vez por ano purificado. Era justamente o chamado dia do Yom Kippur, ou dia da expiação. Nós vamos encontrar o dia da expiação aqui no livro de Levítico, no capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Aqui diz como é que funcionaria o livro, o dia da expiação. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário, com um novilho para a oferta pelo pecado, um carneiro para o holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho e terá as calças de linho sobre a pele. Então ele não vestia toda a roupa de sumo sacerdote. E porá o cinto de linho na cintura e cobrirá com a mitra de linho. Estas são as vestes sagradas. Ele banharia o próprio corpo e deveria, uma vez por ano, apresentar 2 animais. Da congregação dos filhos de Israel, pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho para sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e por sua casa. Também pegará 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário, que no original hebraico é Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, o que acontecia? Nesse dia da expiação, 2 bodes eram separados. Como eu falei, um para o Senhor e o outro para emissário ou Azazel.
Aqui os comentaristas têm duas opiniões a esse respeito. Alguns entendem que o bode emissário era um bode também de expiação, como o outro bode para o Senhor, que a expiação era feita nos dois. Mas há outros comentaristas que chamam atenção para alguns detalhes. Letra A palavra Azazel, em hebraico, é um nome que provavelmente tem referência a um demônio do deserto. Em segundo lugar, esse bode que era solto no deserto não tinha sangue derramado. E de acordo com a Bíblia, quando diz sem derramamento de sangue não há remissão, então esse bode emissário não era um bode redentor. Em terceiro lugar, a expressão que está aqui na tradução para se fazer expiação por meio dele é diferente da expressão que aparece quando diz que o bode era imolado diante do Senhor. Então as duas opiniões que nós temos são, letra A, para alguns comentaristas, os dois bodes representam Jesus e o ministério de Jesus. Para outros comentaristas, um bode representa Jesus, o bode que era sacrificado, e o outro bode representa Satanás, que levará sobre si a culpa de todos aqueles que não forem redimidos pelo sangue do Cordeiro. De fato, no Apocalipse, é mencionado o diabo preso numa cadeia de circunstância por 1000 anos. E alguns pensam que talvez esta seria a ideia tipológica do bode que era solto ali no deserto. Ele representava o mal, porque, embora Jesus tenha morrido por todos na cruz do Calvário e ofereça a oportunidade de salvação para todos, nem todos aceitam a graça, de modo que Deus não tem o que fazer por eles. Aqueles pecados permanecem nas próprias pessoas e no próprio diabo. Perceberam isso? Agora, o dia da expiação era um momento muito solene, porque aqui se realizava a purificação do santuário. Você sabe, eu disse que dia após dia, o sangue dos animais era levado para dentro do lugar santo. O santuário, então, ficava contaminado de pecados, simbolicamente contaminado e também fisicamente. Então você tinha que fazer uma limpeza do santuário, uma purificação física e também espiritual simbólica. Sendo assim, uma vez por ano, o sumo sacerdote, apenas ele, pegava o sangue desse animal e depois de passar pelo lugar santo, onde ele passava todos os dias, ele ia agora para o lugar santíssimo. Ele compareceria diante da arca do altar de Deus. E se ele não estivesse totalmente preparado, ele poderia ser fulminado ali dentro. Embora seja lendária aquela história da corda amarrada no pé do sacerdote, uma coisa é fato. Ele poderia, como aconteceu com Nadab e Abiú, ser morto pela glória de Deus se ele não seguisse os preceitos do Levítico. Isso demonstra que as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira. Agora, um detalhe para a gente finalizar a nossa aula sobre o Levítico aqui. É curioso que no Novo Testamento Paulo fala que hoje nós podemos entrar na presença de Deus com vista desarmada. E Paulo fala, entrando com intrepidez no Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, abriu o acesso direto ao Pai. Quando você olha o santuário, você vê que aqui há vários graus de proximidade da presença de Deus. O povo ficava do lado de fora. Os levitas podiam estar no pátio. O sacerdote podia entrar no lugar santo. E apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Se eu puder fazer uma comparação simbólica dessas etapas, eu digo que assim também está o mundo. Nós temos do lado de fora pessoas que têm um conhecimento superficial de Deus. Eles gravitam aí, estão aí, sabem de Deus. Mas há outros que buscam um conhecimento mais íntimo de Deus. Eles pelo menos buscam uma religião, uma fé. Eles vêm ao pátio. Há outros que procuram até seguir corretamente as coisas de Deus. Eles vão no lugar santo. Mas há aqueles que, redimidos pelo sangue do Cordeiro, conseguem chegar ao lugar santíssimo. Conseguem com intrepidez, como disse Paulo, chegar até a presença de Deus. Então, para terminar, eu quero mostrar apenas um slide último para vocês, porque esse slide, que depois vocês vão receber uma cópia dele, ele mostra as várias festas religiosas que havia no ano.
E estas festas religiosas, além de estarem atreladas ao ciclo da agricultura, também estavam centralizadas dentro do ritual do santuário. A primeira festa, que nós já fizemos menção dela nas aulas de Êxodo, era a festa da Páscoa, Pêssar, que também é mencionada em Levítico capítulo 23. Depois tinha a festa dos pães ázimos, Matzot, que é determinada também em Levítico capítulo 23. Aliás, Levítico 23 mostra todas as festas anuais do povo. E cada uma delas tinha um significado messiânico, que apontava para o Messias. Depois você tinha a festa das primícias, chamada em hebraico de Habikurim. Depois você tinha a festa das semanas, ou do Pentecoste, que é a festa do Shavuot. A festa das trombetas, que era a festa do Shofarot. E, finalmente, a festa do Yom Kippur, que era a festa do Dia do Perdão. E para fechar o ciclo, você tinha a festa do Sukkot, que era a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Tudo isso você lê em Levítico capítulo 23, sempre fazendo um paralelo simbólico, tipológico, entre aquelas festas e o ministério de Cristo. Então, gostou desse conteúdo? Isso é o que eu poderia passar para vocês num resumo sobre o livro de Levítico, o Código de Santidade, o livro da expiação. Eu espero que você tenha tirado muitas lições do estudo desse livro, tá certo? E na nossa próxima aula, nós vamos começar a estudar o livro de Números. Já estudamos Gênesis, Êxodo, Levítico, vamos entrar agora no livro de Números. Que a graça de Deus esteja com você, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.